Pai, nós queremos neste momento te agradecer, queremos render graças ao teu nome, porque tu és bom. Independente de qualquer coisa, Senhor, eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor é. Muito obrigado. Obrigado por ter dado Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por ter de alguma forma nos alcançado, mesmo sendo nós imerecedores, mas o Senhor nos alcançou. Obrigado por estarmos aqui, por termos o privilégio nesta noite de nos reunirmos para juntos adorarmos ao teu nome. Obrigado, ó Pai, pelas pessoas que estão vindo, pelas pessoas que estão chegando. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles que porventura estão no caminho, que ainda chegarão. Abençoe aqueles que não virão, porque a hora, Senhor, não condiz, mas que o Senhor possa abençoá-los em casa, possa ser com eles em casa, e que mesmo nas suas residências eles possam ser alcançados pelo Senhor. Peço ao Senhor também que olhe, ó Deus, para aqueles que estão com seus entes queridos internados, que estão hospitalizados, aqueles que estão orando pelos seus entes queridos, Pai, como o caso do pastor Reginaldo. Senhor, que a tua mão se estenda sobre o pai do pastor Reginaldo, sobre o pastor Adalberto, onde ele está neste momento. Nós não podemos ir, mas o Senhor pode. Senhor, eu te peço que a tua mão se estenda, não somente sobre a vida do pastor, mas sobre aqueles que estão passando pelas mesmas condições, que as tuas mãos possam estender. Eu oro, ó Pai, e coloco diante de ti as famílias enlutadas, Pai. Senhor, as que perderam, Senhor, os seus entes queridos nesta semana, que o teu Espírito Santo possa consolar, possa confortar, Pai. Nós oramos, meu Senhor, e os colocamos diante de ti. Também, ó Pai, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. Nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, aleluias. Bora lá cantar, Thaís? Bom, Carlos, irmã Thaís, vamos juntos louvar ao Senhor, aleluias. Querido, como eu disse, o momento, nós, além de ser dia de semana, ainda meia hora mais cedo, nós temos 1 hora só, nós já saímos de casa, já estamos aqui, então só nos resta adorar. Só nos resta agradecer ao Senhor, nós já estamos aqui. Então vamos prestar, vamos tributar o melhor culto da nossa vida ao Senhor nesta noite. Amém? Quantos assistiram o programa de rádio hoje? O pastor assistiu, eu sei que assistiu. O pastor não estava lá, mas estava assistindo. Queridos, nosso programa de rádio ele tem o intuito de evangelizar. Então, cada vez que você pega o endereço do YouTube, compartilha com alguém, você está evangelizando este alguém, tá bom? Assim como eu sei que algumas pessoas fazem na madrugada, tem gente que me acorda na madrugada, né, por conta do programa. E às vezes eu já estou assistindo, mas eu não sei o que está acontecendo, que o meu nome não sobe lá, também não tem problema. Assim como o programa da madrugada tem o cunho de evangelização, nosso programa de rádio também. Assim também as lives que gravamos aqui, nós temos ferramenta na mão, então vamos usar a ferramenta que temos e vamos fazer com que a mensagem possa chegar em outros lugares. Amém? Amém, irmã? Meus irmãos, com a paz do Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel, e não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o alfa e ômega, início e fim,
que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há
Aleluias. Deus abençoe, minha filha. Amém, amados? Vamos aproveitar. Hoje é igual disse na terça-feira, é fast food, é tudo rápido, tudo rapidinho. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 30 e... Vamos ler o 30, 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 30, 31 e 32. Está dizendo assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, ou se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Talvez este seja, depois de João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia. Se for o versículo, o 32, foi o chavão do nosso presidente, né? Ele que usava esse versículo, e foi o chavão do nosso presidente. E hoje eu quero, às vezes, até confrontar algumas pessoas, mostrando alguma coisa aqui. Primeiro que nós trazemos conosco uma teoria de que essa palavra aqui, libertar, ou a palavra libertação, nós temos que, lá nos valados, buscar aquelas pessoas que nós temos isto, né? A gente olha numa pessoa, e dependendo do jeito que ela está andando, dependendo do jeito que ela está vivendo, dependendo do jeito que ela está vestindo, a gente até dá o nome para o demônio que está com ela. Nós não é assim mesmo? Nós somos julgadores demais, a gente julga. E quando nós olhamos uma palavra de libertação, nós reportamos a nossa mente àquelas pessoas, né? E vamos levando a nossa mente, meu Deus, se essa pessoa fosse para a igreja, ótimo, se ela vier para a igreja, maravilha. Mas nós precisamos entender uma coisa: aquele que está lá, ele precisa de salvação, ele precisa conhecer Jesus, ele precisa de uma mensagem salvífica. E por incrível que pareça, quem precisa de libertação é quem conhece Jesus. Ainda que isto é a contragosto de algumas pessoas, mas quando nós lemos, nós selecionamos esse texto de João 8, nós selecionamos o versículo 32 e o versículo 36. Conhecereis a verdade vos libertará. E o 36 vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles são versículos muito sugestivos, são versículos-chave, para nós pregarmos em uma praça, para nós falarmos em um culto, para alcançar pessoas, e não que isto esteja errado, isto é certo. Porém, quando eu selecionei esses versículos, para nós entendermos que Jesus ele falava a uma multidão. Se começarmos a ler do começo do capítulo 8, você vai ver que ele fala a uma multidão. Inclusive tem os fariseus que vêm, questionam alguma coisa com Jesus, e ele vai indo. E quando ele termina a sua pregação, você vai ver que aqui ele está falando com os que creram nele. Preste atenção no versículo. Está escrito assim, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok. Então, partindo desse princípio, nós precisamos entender que pós termos Cristo, pós aceitarmos a Cristo, nós precisamos ser libertos. Eu até, sempre que eu estou em seminário de libertação, eu falo que é prejudicial orar para uma pessoa que ainda não aceitou Jesus. E eu vou explicar por quê. A Bíblia ela vai dizer que quando nós oramos para uma pessoa
não que não podemos orar para uma pessoa, mas orar especificamente para libertá-la, nós corremos um grande risco, porque não é porque fazemos uma oração para uma pessoa que ela ficou liberta. Libertação é um processo. Libertação não é varinha de condom em pasta de mágica, é um processo e às vezes longo. Aí a pessoa não conhece Cristo, ela não conhece o Evangelho. Ela chega aqui e nós vamos orar para libertá-la. Quem garante que ela vai voltar na igreja? Ou quem garante que com aquela oração ela ficou liberta e ela vai continuar vindo para a igreja? É muito mais acertado que ela vai virar dali, ela vai chegar na porta, aqueles mesmos espíritos vão pegar ela novamente, e a Bíblia vai dizer que vai vir outros 7, e a situação da pessoa vai ficar pior do que a primeira. E automaticamente alguém vai dizer, foi depois que aquele pastor orou para ele. Compreende? Então, nem sempre nós ajudamos uma pessoa que não conhece a Cristo, quando oramos para ela, para que ela seja liberta de espíritos, de possessão. Não que não pode orar. Não é aconselhável orar direcionado a isto, porque nós podemos prejudicar a pessoa e não ajudá-la. Agora, você lê o versículo 32 que diz assim, e conhecereis a verdade. Aí nós precisamos entender que a verdade, ela não é uma palavra. A verdade é uma pessoa. Nós vemos aqui uma palavra. Aqui está escrito, verdade, é uma palavra. Mas nós precisamos entender que a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Aí quando você olha João 14:6, você vai ver Jesus falando assim, eu sou a... Ele está falando assim, sabe aquela verdade que está escrito lá em João 8:32? Sou eu. Então ele está dizendo, conhecereis a mim, e eu vou libertar. Aí nós entramos então na área do conhecer. Eu fui ali agora e eu não conhecia Paulo Henrique. Eu não sabia que era Paulo Henrique, esteve conosco na terça, está conosco hoje, e eu estou muito feliz por isto, pelo casal. E então eu cheguei e falei, qual o seu nome? Ele disse, Paulo Henrique. Eu disse, bom, a partir de agora, eu sei que é o Paulo Henrique. Não posso esquecer isso nunca mais, né? Para que eu não me envergonhe. Mas, a minha pergunta é, eu conheço Paulo Henrique? Vocês acham que eu conheço Paulo Henrique, sim ou não? Não. Eu tenho o dever de saber que ele é o Paulo Henrique. Mas eu não conheço o Paulo Henrique, eu não sei onde mora, não sei onde trabalha, não sei quantos filhos tem, eu não sei nada da vida dele. Então eu não conheço o Paulo Henrique. Como às vezes, eu até acho que eu já falei isso aqui, usando um personagem, e perguntei, quem conhece fulano? Por exemplo, as mulheres, quem conhece Ana Maria Braga? Então todos vão dizer, eu conheço. Mas quem conhece? Ninguém. Ninguém. Quem já foi no shopping center com ela? Quem já almoçou com ela? E eu me limitava, pastor, aí. E eu fui estudar a palavra conhecer. O que significa a palavra conhecer? Partindo de Deus. E então, a primeira vez que Deus usa a palavra conhecer, que a Bíblia usa a palavra conhecer, está em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1. E a Bíblia vai dizer assim, e conheceu Adão a sua esposa Eva. E desse conhecimento, o que aconteceu? Nasceu uma pessoa. Então, para Deus, o conhecer vai além daquilo que nós imaginamos. Para Deus, o conhecer é um relacionamento íntimo. Logo, eu não posso falar que eu conheço a Deus, eu não posso falar que eu conheço a Cristo, se eu não tenho com Ele um relacionamento íntimo. Como eu posso falar que eu o conheço, se eu só dou um oi, tchau para Ele? Se nós não sentamos para conversar? Se nós não temos um diálogo?
se nós não investimos tempo, então eu não o conheço. Eu me lembro de um dia que eu estava em um período que eu me auto-julguei que eu estava muito bem espiritualmente. Porque foi uma época que eu estava orando mais, jejuando mais, lendo mais a Bíblia. E eu estava na empresa em Ribeirão. Eu fazia o anel viário ali em Ribeirão. Eu lembro perfeitamente onde eu estava. Eu estava em frente a uma empresa chamada Braspress. E eu corri o risco de perguntar para Deus assim, porque eu estava em um nível um pouco elevado, eu me julgando. E eu disse assim, e aí Deus, está bom assim? E eu fiquei esperando que Ele me respondesse. E assim, eu tenho muita cautela quando eu vou falar algumas coisas, porque é muito sério. E então, eu percebi quando o banco do carona, ele deu aquela murchada. E eu percebi que eu não estava sozinho, sabe aquele arrepio que pega no pé e vai parar no alto da cabeça? Eu disse, não estou sozinho mais. E então eu me valorizei um pouco mais e exigi a resposta. E eu quero que você entenda o que eu vou falar, porque se você não entender, se você não colocar amor nas minhas palavras, você vai falar assim, o pastor está falando heresia. Mas se você não entendeu, eu explico de novo. E então eu disse, eu quero uma resposta, está bom assim? E audível, eu escutei bem isto, eu não preciso dos teus jejuns, eu não preciso das tuas orações, e nem das suas leituras. E eu fiquei maluco no momento, e disse, então o que o senhor quer? Ele disse, eu quero só você. Se eu tiver você, eu não preciso de mais nada. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, porque senão você vai pensar que você não precisa jejuar, não precisa orar e não precisa ler Bíblia. Não foi isso que eu disse. O que Deus estava me falando, que Ele queria comigo um relacionamento maior, e que este relacionamento não viesse depender de barganha. Quer dizer, Senhor, eu vou jejuar hoje porque eu quero que o Senhor me dê isso. Eu vou ler a Bíblia hoje porque eu vou pregar à noite. Eu vou orar, Senhor, porque eu tenho um problema para ser resolvido. Ele estava dizendo assim, se coloque inteiro na minha mão, me conheça e me deixa estar contigo, e eu não preciso de nada em troca, eu só preciso de você. Agora eu vou continuar explicando a questão do conhecer. Quando Adão conheceu Eva, gerou uma criança, nasceu Caim. Você vai ver no capítulo 4 e versículo 1 de Gênesis. Então, a palavra conhecer para Deus é gerar um fruto. É diferente do nosso conhecer. É diferente daqui. Aí você olha para Mateus. Mateus, o capítulo 6, vai falar de algumas coisas, mas quando chega no versículo 6, você vai ver Jesus falando assim, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, e ore a Deus em oculto, e Ele te responderá, ou Ele te atenderá. Ok, por que Jesus estava falando assim? Entra no quarto e fecha a porta, e venha ter um particular comigo. Querido, entenda o que eu vou falar de um jeito simples para que todos possam entender. Todos nós que já somos casados, temos filhos, nossa casa tem alguns dormitórios, alguns quartos, o quarto do casal, ele estando de porta aberta, entra as crianças, entra os mais novos, entra os mais velhos, porque a porta está aberta. Mas se fechar a porta, um adolescente já não entra mais. Ele só vai entrar depois de bater e ele tiver a permissão para entrar, porque sabe que da porta para dentro existe um casal, e aquele lugar é lugar de intimidade. Quando Jesus falou,
entra no quarto e fecha a porta, ele está dizendo: venha ter um momento de intimidade comigo. Ele está dizendo: assim como quando vocês entram, o casal fecha a porta atrás de vocês e tem um momento de intimidade, assim como vocês quando entram para dentro do quarto e tranca a porta e ali vocês se entregam um ao outro, eu quero que vocês façam o mesmo comigo. Debruce em cima da Bíblia. Assim como vocês se desnudam quando estão os dois dentro do quarto, eu quero que vocês se desnudam diante de mim. Dobre-se em cima da Bíblia, dobre-se em cima daquilo que você precisa, até que algo seja gerado em você. O casal é assim, daqui a pouco, não, talvez na primeira, na segunda, na terceira, sei lá, mas de repente alguém olha para a mulher e fala: estou te achando diferente, o que está acontecendo? Algumas têm alguns sintomas, né, de tontura, de vômito. Aí ela vai dizer assim: nós tivemos um momento de intimidade, e desta intimidade gerou dentro de mim um fruto. Jesus está dizendo assim: eu quero que vocês tenham comigo uma intimidade, até que de mim saia algo e gere em vocês um fruto, e este fruto se chama liberdade. Por isto ele falou: conhecereis a verdade, me conhecereis, e a verdade vos libertará. Não é ser liberto de vícios, ser liberto de coisas que são ruins para a saúde. Isso é muito fácil, mas Jesus está falando de algo mais profundo. E nós, se eu perguntasse antes de começar a ensinar, quem conhece a Jesus, eu seria o primeiro a levantar a mão, porque nós entendemos que conhecer a Jesus é eu levantar a mão, fazer uma confissão de fé e falar: eu quero Jesus. Mas conhecer a Jesus é viver um nível de relacionamento íntimo com Ele, até que dele gere um fruto em nós que nos liberte. Ok? O Evangelho, ele não é um gesso que nós colocamos em nós. Não, o Evangelho não gessa ninguém. O Evangelho liberta as pessoas. Ele é libertador. O Evangelho liberta e não engessa as pessoas. Então, Jesus estava falando isto para aquele povo que já conhecia ao Senhor Jesus. Agora, mesmo pessoas que já conhecem ao Senhor Jesus, elas têm problemas de vício, têm problemas de costumes antigos, têm problemas que não conseguiu abrir mão. Eu não vou perguntar para você, tem ou não tem, porque eu colocaria você em uma situação meio arriscada, mas nós sabemos que tem. Agora, tem pessoas que não entendem que o cristão precisa de oração por libertação. Aí então você vai olhar na Bíblia, eu vou falar os dois endereços porque eu posso trocar. Lucas capítulo 10, versículo 13, ou Lucas capítulo 13 e versículo 10, você vai ver no subtítulo a mulher curvada. Quem já leu esse texto da mulher curvada, que ela não podia endireitar-se de jeito nenhum? Vocês se lembram onde ela estava quando Jesus encontrou com ela? Quem se lembra? Na igreja. Ela estava na sinagoga num dia de sábado. E aí, o ensinador daquela noite não era Jorge Luiz, ou daquele dia. Era nada mais, nada menos que o Senhor Jesus Cristo. Jesus entra, 13 e 10. Jesus entra na sinagoga, ele vê aquela mulher que andava literalmente curvada. Ela não podia erguer. E Jesus diz assim: filha, estás livre da tua enfermidade. Mas discorrendo o texto, você vai ver que não era uma enfermidade na coluna, um desvio de vértebra ou qualquer outra coisa parecida. Você vai ver que ela tinha um espírito de enfermidade, que é diferente de uma enfermidade.
e ela era da igreja. Tanto é que quando questionaram Jesus, você não pode curar no sábado, porque hoje é sábado, a lei não permite. Jesus diz assim: qual de vós, se for preciso salvar o boi ou o jumento, vocês não vão salvar no dia de sábado? E não convinha que eu libertasse esta filha de Abraão, que há 18 anos estava presa? Quer dizer, quando ele diz filha de Abraão, ele está dizendo da linhagem dos salvos. Não convinha eu libertar esta irmã que está na igreja há 18 anos sofrendo desse demônio? Não convinha eu libertar esta irmã que todos os dias vem para, ou todos os sábados, que era só os sábados, vem para a sinagoga, mas volta para casa do mesmo jeito? Então, ela era da igreja, ela era crente, né? Servia ao judaísmo, mas tinha um espírito de enfermidade com ela, tinha um demônio com ela, não obstante ser da igreja. Então, só estou trazendo alguns textos para que as pessoas entendam que há a possibilidade de pessoas estar na igreja, de pessoas ser dizimista, de pessoas participar do culto de ceia e ter problema espiritual. Até porque o problema espiritual não condiz com a salvação. Tem pessoas, eu acho que eu falei isso num culto de libertação, que elas não entendem, às vezes, elas não entendem por que elas são cristãs, elas são fiéis, elas são sinceras, elas cumprem com os deveres, ela conhece o regulamento interno da igreja, anda dentro do regulamento interno, mas ela nunca prospera e ela não sabe o porquê. Não sabe o porquê. E então, quando você olha para capítulo 11 de João 11, você vai ver que Jesus ressuscita Lázaro, uma passagem conhecidíssima. Jesus, ele chega na porta da caverna, ou da caverna mesmo onde Lázaro estava sepultado, ele pede para os homens tirar a pedra da porta, ele chama Lázaro para fora, e quando Lázaro vem para fora, ele está envolto em faixas. E então Jesus fala para os homens assim: desligai-o e deixai-o ir. O Jesus que ressuscitou, que deu vida para o morto, não podia cortar as faixas? Podia. Mas existem coisas que não é para Jesus fazer. Existem coisas que somos nós quem temos que fazer. Nós precisamos fazer. E então, esta é uma parte. Então, conhecereis a verdade. Conhecereis a Jesus. E a verdade, ou Jesus, vos libertará. As pessoas enganam quando vêm para um culto que nós denominamos culto de libertação. Algumas pessoas esperam que vai chegar aqui igual aquele cidadão chegou em Eliseu. Eu pensei que ele fosse pôr a mão na minha cabeça, ia fazer uma oração bonita, ele me manda mergulhar nas águas do Jordão. A libertação, quando nós oramos para expulsar demônio, é uma coisa, mas não existe libertação sem ensino da palavra. Quem liberta não é quem está orando, quem liberta não é a igreja, quem liberta não é a equipe de obreiros, quem liberta não é pastor especial, quem liberta é a palavra quando eu ando por ela. Se eu não quiser andar pela palavra, pode ressuscitar Davi Miranda e orar pelo endemoniado, que ele vai continuar endemoniado, porque o que me liberta, a palavra já diz no capítulo 15, versículo 3 de João: vós estáis limpos, não é pelo pastor, mas é pela palavra que eu vos tenho pregado. Se nós não andarmos pela palavra, nós vamos ficar sempre devendo ao diabo, sempre. Às vezes, amados, existem coisas que nós não queremos deixar, nós não queremos abrir mão. Eu nunca vou esquecer, talvez eu demore alguns anos para morrer, que é esta a minha intenção, mas eu não vou esquecer. Eu me lembro que no ano de 1992, eu estava na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Bernardo do Campo, pastor José Bernardes. E num congresso veio uma pessoa, não sei de onde, e ele estava ministrando no congresso. E ele disse assim: amados, vou contar uma historinha, e eu vou contar essa historinha bem rápido para você. Cidadão, ele tinha uma mansão, e chegou um comprador, queria comprar aquela mansão.
mas o dono disse, não está à venda, não vou vender. Só que o tempo passou, e no passar do tempo, o dono da mansão endividou-se. E aquele comprador, o pretendente antigo, passou outra vez, e ele disse, agora eu interesso em vender. Aí o dono da mansão disse, tá bom, então eu vendo a mansão, mas eu tiro tudo que tem aqui, tudo, eu levo tudo embora, deixo só a casa. O comprador falou, ok, pode levar. E então ele comprou a mansão. O cidadão foi embora, ele entrou na mansão, ficou na mansão, e um dia de chuva, de muita chuva, aquele ex-proprietário bateu na porta. Estava a cavalo, bateu na porta, desceu, pisou na lama e disse, eu quero entrar. E o proprietário falou, não, mas você quer entrar, mas... Não, mas como que você vai entrar? Você não pode entrar, a casa agora é minha. Ele falou, em tal parede, em tal quarto, tem um prego batido, e aquele prego é meu. Então eu tenho direito de entrar nessa casa, porque tem algo que é meu que está aí. Se você não entendeu, eu vou abrir a cortina e vou te colocar do lado de dentro. O inimigo não pode entrar em vida de ninguém se ele não tiver legalidade, se ele não tiver direito legal. Mas todos vocês chegaram e entraram, porque eu cheguei primeiro e abri a porta. Mas se não tivesse ninguém com chave aqui, todos estariam do lado de fora, porque nós só podemos entrar se a porta estiver aberta. Na vida espiritual não é diferente. Se tivermos porta aberta, ele tem direito legal, ele vai entrar e vai falar, esse prego é meu, então eu tenho direito de entrar na sua vida. Quantos entenderam essa historinha? Quantos entenderam? Então vigie os pregos. Vigie os pregos. Porque por conta de um prego, o morador antigo vai entrar. Vai entrar. E nós temos o costume, gente, eu não sei mais onde eu corto. Nós temos o costume de querer estar na igreja, mas não ser liberto do mundo. Pastor, que negócio é esse? Lembra que Deus precisou praticamente destruir o Egito para tirar o povo de Israel de lá? Quem se lembra disso? Mas só que Deus tirou o povo do Egito geográfico. Eles saíram do Egito e entraram no deserto. Agora, o povo que saiu do Egito entrou em Canaã, pastor? Não entrou, porque morreu tudo no deserto. Por que morreu? Porque eles saíram do Egito geográfico, mas o sistema do Egito não saiu deles. E então Deus matou todos eles no deserto. O que eu quero dizer com isto? Amados, o Egito simboliza o mundo. Jesus morreu e Jesus nos tirou do mundo com mão forte. Não tenha saudade do mundo, não, que aquele sistema que você viveu, você já saiu de lá, então não pense em voltar para lá. Outra coisa, não deixe a sua mente presa lá. Aquilo, você saiu de lá, você saiu porque não presta. Então, se não presta, você está num lugar que tem um Deus que presta. Você está num lugar que tem um Deus que não é de barro, não é de prata, não é de ouro, não é de bronze. É aquele que deu Jesus para morrer por você. Então valorize o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para te salvar e te colocar neste lugar. Aí Tiago vai dizer assim, esse versículo nem estava na minha mente. De que queixa o homem? E ele vai responder, queixa das suas próprias mazelas. Por que é que eu sou crente e a minha vida não vai? Por que é que eu faço isso, e ao invés de ir para frente, eu estou voltando para trás? Amados, é muito simples. A palavra de Deus não mente, ela não se contradiz, ela não mente. Nós precisamos só descer a mercadoria da prateleira e passar em revisão. Passar uma revisão, dar uma olhada e saber onde é que nós estamos errando. Onde é que nós estamos dando brecha para o inimigo trabalhar na nossa vida desse tanto? Compreende? Então, e nós temos, parece que uma vontade tão grande. Lembra o mesmo povo, do que eles lembravam do Egito? O senhor lembra, pastor? Lembra?
Gente, ele chega a falar lá no meio, gente, Deus tirou eles da escravidão, colocou eles no deserto, tá certo, mas no deserto eles tinham carne, eles tinham a água, eles tinham calçado crescendo no pé, eles tinham roupa crescendo no corpo. Sabe o que eles falaram? Que saudade dos pepinos do Egito. Ah, meu, você come um pepino, você fica lembrando dele uma semana, você vai ter saudade disso para quê? Ai, que saudade da cebola do Egito. Quantos cristãos, amado, estão com saudade da comida indigesta do mundo? Quantos cristãos que estão com saudade daquilo que comia no mundo, daquilo que usava no mundo, daquilo que fazia no mundo? E então, eles disseram, que saudade nós estamos da cebola, do pepino, né? Jesus nos tirou de lá, nos tirou de lá. Veja, talvez dê tempo de eu falar uma referência só, Quem lembra de Sansão, o homem mais forte, o homem que tinha 7 tranças, sabia que Sansão tinha 7 tranças simbolizando o castiçal? Ele tinha. Então, e ele era nazireu, ele não podia. O nazireu não podia beber vinho, ele não podia nem comer a semente da uva, ele não podia, algumas coisas ele não podia. E então a Bíblia vai dizer que um dia ele desceu para uma cidade chamada Tinat, e inclusive porque ele se engraçou com uma filisteia. E quando ele vai para encontrar com esta abençoada, ele encontra um leão no caminho. E a Bíblia vai dizer que ele pega esse leão e rasga no meio, igual rasga um pedaço de bife mole, né? Tem bife que é duro. Ele rasga o leão e continua a sua viagem. Da próxima vez que ele vai visitar a menina, ele lembra do leão, e ele volta lá onde ele já tinha vencido o seu leão. O leão está morto, está só o cadáver do leão. O enxame de abelha veio e fez mel dentro do leão morto. O que Sansão fez? Foi lá no leão morto, catou o mel e saiu comendo. Parece que não tem nada a ver. Mas na lei do nazireado, o nazireu não pode tocar em cadáver. Parece que não tem nada a ver, mas ele quebrou um princípio da lei do nazireado. A partir dali, ele começa a sua decadência. Mas o que eu quero aproveitar e falar, quantas vezes você já matou o leão? Quantas vezes você já venceu aquele problema? Quantas vezes você lutou e abandonou aquele hábito, mas você volta para ver o leão morto, para ver se vai dar alguma coisa. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar lá, você vai comer mel do leão morto, porque Jesus já te tirou daquele negócio, Ele já te libertou daquilo. Por que você vai voltar lá? Quando você olha Marcos, por exemplo, o capítulo de número 8, eu acho que foi a única vez que Jesus orou 2 vezes para um cego. Ele ora para um cego e pergunta assim, o que você está vendo? E ele fala, eu vejo os homens como árvore. Aí Jesus ora outra vez, e a Bíblia vai dizer que ele começa a ver nitidamente. Jesus disse assim, então agora você vai para a tua casa, não volte para a aldeia. O que Jesus está falando? A aldeia onde que você estava cego. Eu já te dei a visão. Você não precisa voltar no lugar da tua cegueira. O que eu estou dizendo, amados, Jesus já nos arrancou do mundo com mão forte. Aquilo tudo nos conduzia ao inferno. Por que queremos dar uma passeadinha por lá para ver como que está? Vamos ver se o inferno melhorou. Inferno não melhora. Inferno vai ser sempre inferno. Pecado vai ser sempre pecado. Erro vai ser sempre erro. E eu vou dizer uma coisa, o inferno nunca vai dizer basta, nunca. Então, querido, vamos honrar o nome precioso do Senhor Jesus Cristo e valorizar a morte dele na cruz do Calvário. Eu quero que nesta noite você entenda o que é conhecer a Jesus, você entenda o que é ser liberto. Querido, ser liberto é você fugir das regras, do gesso, é fugir
e saber que eu estou vivendo em Cristo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque alguém pode interpretar mal. Eu não estou dizendo para você ir contra os princípios que a igreja implanta, mas estou dizendo, é você sair do gesso que você se colocou e entender que Jesus é maior do que o gesso que você está vivendo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Permitindo Deus, a gente continua esse mesmo assunto numa outra oportunidade. Pastor, precisa louvar a Deus para nós tirar a oferta. Maravilha. Glória a Deus. Meus irmãos, que maravilha. Você está feliz aí com essa palavra? Para mim hoje está um almoço de domingo, pastor. O almoço de domingo nosso é feijoada ou sei lá, é um banquete, né? Palavra poderosa, né? Nós vamos adorar o Senhor para nós adorarmos com o louvor, com os nossos lábios, né? Adorar o Senhor com as nossas ofertas também. Vem cá, Dinho, vem cá você cantar, vem aqui, Mondinho, cantar. Pastor, estava falando aqui, pastor, aí eu refletindo aqui, né? Antigamente eu tinha uma visão assim, pastor. Não teve conversão na igreja, então parece que não está completo. Mas eu entendi, quando a palavra de Deus diz assim, olha, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Aí eu tinha aquela mesma mentalidade do Senhor, eu falei, esse pecador é aquele lá do mundo, lá drogado, viciado, né? Mas aí eu entendi, pastor, que pecadores somos nós, que temos que arrepender todo dia e transformar todo dia, porque conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. E quem de nós podemos olhar para nós? Um dia, pastor, o senhor estava até dizendo, eu estava conversando com uma pessoa, que estava passando, uma pessoa muito próxima, passando uma dificuldade muito grande, uma luta financeira, familiar, saúde, uma série de coisas, e eu venho acompanhando essa pessoa há muito tempo, e eu disse assim para a pessoa, deixa eu te dar um conselho agora, me entenda, falei com todo amor, com todo jeito, me entenda, será que não tem algo que tem que ser mudado? Porque está difícil demais, né? Eu olhando para a situação da pessoa, será que não tem algo que tem que ser mudado? A pessoa olhou para mim e falou assim, olha para mim, vê se acha algum defeito em mim, vê se acha algum erro em mim. Aí eu fiquei em silêncio, falei, agora eu entendi o porquê que está desse jeito. Então nós temos que examinar, né? Então hoje, eu e você aqui, podemos provocar uma festa lá no céu, mesmo talvez não tendo ninguém que ainda não aceitou Jesus, mas nós somos como o vaso na mão do oleiro, Deus vai nos moldando. Por isso a importância de nós estarmos diante dessa palavra, pastor, como o senhor disse, o que liberta é a palavra. Eu sempre fui muito apaixonado pela palavra na igreja, sempre fiquei muito atento, e gosto muito da palavra de Deus, independente de quem fala, pastor, porque não é quem fala, não, é a palavra que que faz a obra na nossa vida, né? Então, não deixe de vir na igreja, nas terças, nas quintas, é pouco, pastor, é pouco, vir 3 vezes na semana é pouco, tem gente que fala assim, vou só domingo, já está bom, outros já, não, vou só de Santa Ceia, já está bom, já levo o dízimo lá, a oferta, já está bom, irmãos, é o que o pastor falou, aqueles pregos que ainda estão lá dentro, né, pode ser uma brecha para o inimigo nos afrontar. Mas em nome de Jesus, sejamos libertos pela palavra. Vem cá, Mondinho, adorar o Senhor. Você pode nos ajudar com as suas ofertas, seus dízimos. A oferta e o dízimo, pastor, teve uma época da minha vida que eu não dava o dízimo. Eu achava um negócio meio assim, sabe? Nossa, pegar esse dinheiro aqui, você entendeu? Aí eu entendi depois que a palavra foi moldando, hoje eu sinto uma alegria em poder contribuir, meu coração alegra, eu fico triste quando eu não posso contribuir mais, quando eu não posso fazer mais, aí eu me entristeço, quando eu posso fazer eu me alegro. Então, irmãos, deixa Deus trabalhar na sua vida, não endurece o coração não, é a palavra. O pastor Jorge vai continuar ensinando essa palavra aí, né? E vai chegar
nesse item aí, pastor, né? Para você entender que não é invenção nossa, não é palavra. E às vezes a pessoa fala assim, mas você pensa que Deus precisa do teu dinheiro? Mas é o que o pastor pregou hoje, Deus quer você. E se você é dele, não tem reserva, né, pastor? Você é tudo dele. Tudo que está na tua mão foi ele que te deu e é dele. Você só administra. Você só, né, gerencia aquilo que Deus deu. Então, às vezes você fica assim, isso eu faço, isso eu não faço. Então quer dizer que você ainda não deixou o Senhor ser o Senhor completo da tua vida, né? Em algumas coisas ele é Senhor, e outras coisas ele não é Senhor. Aí a Bíblia diz, poderá você seguir dois Senhor, né, pastor? Poderá da mesma fonte jorrar água doce e água salobra? Não. Então nós precisamos moldar. Mas é claro que eu falo isso não constrangendo ninguém, porque em um momento da minha vida eu também resisti. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem da justiça e do pecado. Então deixa Deus quebrantar teu coração. Você vai ver como é bom viver a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Mondinho vai louvar ao Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vou louvar os sinos. Tudo vai de voltar pro lugar, mas eu te peço calma. Sei que já chegou no seu limite, mas disse calma. Faz parte da vida da gente se continuar. Quem sabe talvez pra você não estava nos planos. Calma, a vida é um livro e a gente que tem a caneta. Por isso te digo, cuidado de minha cabeça. Porque o que escreve hoje reflete depois. Depois não tem como voltar. Calma, faz parte do processo, tenha calma. Tá perto do sucesso, tenha calma. Deus tem nas mãos a força e o poder pra te fazer vencer. Eu disse calma, não vai jogar a sua vida fora. Pra tudo tem seu tempo, sua hora. Você é quem escolhe o que vai ser. Você ganha o Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui conosco, né? Vamos levantar, vamos orar. Glória a Deus. Deus abençoe Maneinha, o esposo que está aí. Deus abençoe, viu? Saudade de vocês. A gente está sempre acompanhando os irmãos junto na live lá,
mas não vê o rosto dos irmãos aí. Que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Eu queria pedir para os irmãos oração. Eu estava, antes de vir para a igreja, recebi uma ligação de um amigo, o Fernando conhece, o Serginho lá da Coab 2, ele, assim, uma pessoa que tem um problema de dependência, de vício, bebida, e ele pedindo para mim arrumar um lugar para ele, uma clínica que ele quer internar, ele está numa situação difícil. E assim, irmãos, a gente já ajudou ele bastante, mas nós não desistimos, né, pastor? Nós não desistimos, né? Tem aquele hino que o Márcio cantava, né? Ele não desiste de você. Então, quem somos nós para dizer que não tem mais jeito, né, pastor? Quem somos nós para dizer que não tem mais jeito? Às vezes você olha assim, olha, já tentou de todas as formas, mas enquanto há vida, há esperança, né? E ele falou comigo, né? E ele falou assim, olha, você é a pessoa que vem na minha mente, que você é uma pessoa que fala que é meu amigo. Eu falei, claro que eu sou teu amigo. Eu falei, então, eu sou teu amigo, olha que honra ser teu amigo. Eu falei, não, sou igual você mesmo, né? Não sou diferente de você. Mas assim, às vezes as pessoas olham essas pessoas, irmãos, e não valorizam, né? Pelo estado que elas estão, pelo estado crítico, né? Às vezes que a pessoa está. Mas ele tem uma alma, como todos nós temos, né? Então, eu queria pedir para os irmãos orar. É Sérgio Roberto, você lembra o sobrenome dele, Fernando? Sérgio Roberto Souza, né? Até vou tentar falar com os irmãos lá da clínica, ver se tem a possibilidade de ajudar ele. E vamos ajudar, irmãos, porque se nós ganharmos essa alma para Jesus, né, vai ser uma bênção muito grande. Todo mundo é importante, né, para Jesus, toda alma tem um valor, mas aquele que está ali, né, oprimido, da forma que ele está, parece que a gente tem até uma alegria maior de ver Deus fazer a obra. Então, quero pedir para vocês orarem pelo Sérgio Roberto de Souza. Coloca ele nas suas orações. Não vamos desistir dele não, irmãos. Família já desistiu, os amigos já... Ninguém acredita mais. Sabe o que é a pessoa? Ninguém acredita mais nada. Porque também já falou, pastor, e não cumpre do que nada que falou. Está entendendo? Não, eu vou mudar. Aí vai, ajuda, volta tudo. Aí vai. A gente sabe que é assim. Quem conhece pessoas que têm problema de vício, é mais ou menos assim, né, pastor? A pessoa naquele momento ali, ela fala, depois ela... Mas nós não podemos perder a esperança. Vamos abraçar. E como a palavra que nós ouvimos hoje, né? Quem transforma é a palavra, né, pastor? Quem sabe ele estando lá na clínica, ouvindo a porção da palavra, né, o Espírito Santo movendo no coração dele, quem sabe ele abre o coração, irmão. Se ele abrir um pouquinho só, pastor, Deus vai entrar naquele pouquinho ali e vai tomar conta da vida dele. Eu creio em nome de Jesus. Você crê, irmãos, isso? Porque se a igreja não crê nesse milagre, irmão, então vamos fechar as portas, né, pastor? A Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então, essas pessoas têm que ser abraçadas. Amém? Vamos continuar orando pelos enfermos, o pai do pastor Reginaldo, pastor Adalberto, também o pai da irmã Elaine Cugini, está bastante enfermo. O pastor Oswaldo Coelho também está internado, pelo menos de madrugada me falaram isso. Ou ontem, hoje, não sei, não me lembro. Está sabendo, irmão Luiz? Está internado, né? Vamos orar, né? Para que Deus faça um milagre, né? E também nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né, pastor? Todos nós um dia vamos passar dessa vida para outra, mas que seja no tempo de Deus. Amém? Oramos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Deus, por estes momentos que estivemos aqui na Tua casa, na Tua presença. Não estaremos mais na Sua casa, mas continuaremos na Sua presença.
porque nós dependemos do Senhor, nós somos carentes do Senhor. Pai, a palavra que o Senhor falou conosco nesta noite, ela venha, Senhor, ser cultivada no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, e nós venhamos ser transformados dia após dia. A Tua palavra diz, Pai, que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Que a Tua palavra venha provocar mudanças na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, ó Deus, que nós possamos ser, Pai, ó Deus, semelhante a Jesus, que isto é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós oramos pelos enfermos, Pai, o pai do pastor Reginaldo, o pastor Adalberto, o pastor Osvaldo, Pai, o pai da irmã Elaine Cugine, Pai, aqueles que estão internados, aqueles que estão na UTI, Pai, acometidos desse vírus maldito, Pai, no nome de Jesus, nós suplicamos, Pai, a cura, a libertação, Pai, também, Senhor, aqueles que precisam de uma porta aberta, uma porta de emprego, aqueles que precisam, Pai, de uma solução no problema familiar, oh Deus, o problema na justiça, nós te clamamos, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Estende as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações eternas do Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um de nós. Dizemos todos juntos, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.